Chega mais e já pega o café, o chá, arruma umas louças para lavar. A história é longa e cheia de reviravoltas. Sabe aquela história que antes mesmo de terminar a gente já sabe o que vai dar? Pois é, essa daqui é o oposto. É daquelas histórias que a gente pensa, não é possível que a pessoa viveu tudo isso. Pois é possível, e eu não falo nem do final surpreendente, mas é tanta coisa que aconteceu na vida dela que daria uma série. Essa história não é recomendada para crianças e pode ser sensível para quem já sofreu violência sexual. E antes da gente começar, vem cá. Você já pensou em morar fora, mas só de ouvir a palavra documentação já te dá dor de cabeça? Eu entendo. Mudar de país é um sonho para muita gente, mas entre o sonho e a realidade existe um mundo chamado burocracia. E é aí que a maioria trava. Qual que é o visto que eu tenho que pedir? Quais são os documentos que eu tenho que preparar? Por onde começar? É muita informação desencontrada. Por isso eu sempre digo, ter alguém para te orientar nesse processo muda tudo. Gente que entende do assunto, que explica de um jeito claro, humano e mostra o que realmente precisa ser feito, desde o processo migratório até os investimentos certos para a nossa vida. É disso que a Kertz cuida. Elas pegam esse caso e transformam em caminho. Então, se você está nesse momento de planejar tua mudança de país, o link está aqui na descrição. Começa com informação e o resto flui. E agora, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Rosilene. Para entender tudo o que aconteceu com ela, eu acho interessante começar lá da infância. Rose foi uma criança pobre. Ela morava com um irmão, uma irmã mais velha e com a mãe numa casinha que mais parecia um barraco, no interior de Goiás. Nem água encanada tinha. A mãe da Rose tinha uma doença autodegenerativa e, por conta disso, ela tinha muita dificuldade de andar. Quando a Rose tinha ali por volta de 4, 5 anos, a mãe dela arrumou um namorado e esse namorado prometeu ajudar a família. E que ajuda que era essa, dessa promessa? Esse homem ia levar a mãe da Rose para Uberaba para ser cuidada e curada por Chico Xavier. Isso era a década de 80. Chico Xavier, nessa época, fazia lá as cartas psicografadas e também ajudava muitas famílias carentes. Depois de 3 meses de namoro, a mãe da Rose vendeu o pouquinho que tinha para fazer essa viagem. Vendeu botijão de gás, cama, qualquer dinheirinho ajudava e partiu buscar a cura. Só que, em vez de irem para Minas, aonde o Chico Xavier morava, eles foram para o Mato Grosso, quero dizer, para o outro lado. Esse homem, esse padrasto da Rose, vai ser bastante importante para a nossa história, então eu vou dar um nome aqui para ele, eu vou chamar ele de Volney. Chegando em Mato Grosso, eles não tinham para onde ir, foram viver em posto de gasolina, construção abandonada, e isso nem era a pior parte. A pior parte é que esse Volney começou a abusar da irmã da Rose. A menina tinha ali por volta de 12 anos. Na real, ele deixou claro que não queria nada com a mãe. Quem ele queria era de verdade a filha, no caso, uma criança de 12 anos. Um tempo depois dessas andanças, Volney, não contente em abusar da irmã da Rose, atacou ela também. Só que aí é que tá. Quando o Volney foi pra cima da Rose, a irmã dela foi pra cima dele para defender a Rose. Na confusão, a Rose viu Volney tentando asfixiar a irmã e viu o rosto dela todo ensanguentado e depois disso, desmaiou. A Rose acordou alguns dias depois no hospital toda rasgada e operada. Ela nunca mais ouviu falar da irmã. Ela não sabe se a irmã morreu, se sobreviveu, se foi levada para algum lugar. Ela simplesmente não sabe. Mas essa história marcou a Rose com tanta força que virou raiva, ódio e uma vontade imensa de se vingar do Volney. Gente, eu tô falando aqui de uma menina de 4, 5 anos. E esse sentimento de vingança
é que vai guiar a vida dela não só no Brasil, mas também na Europa. Depois que a Rose saiu do hospital, eles receberam ajuda e voltaram para Goiás sem o Volney. A mãe da Rose conseguiu doações e eles montaram a casinha de novo com o básico do básico. Não tinham nem televisão. A Rose gostava de ver desenho animado. Ela ia de manhã para a casa de uma tia. Ela aproveitava que os primos estavam para a escola para poder assistir Thundercats, Caverna do Dragão. A Rose não tinha documento e muito menos ia para a escola. Brinquedo? Ai, gente, brinquedo era potinho de margarina. Isso era brinquedo. Ela gostava de ir para a casa da tia também, porque lá tinha comida. Comida sim, tinha arroz com chuchu. Ela implorava para os primos dar o resto para elas. Resto de arroz com chuchu. Era o que tinha. Só que aí o tio começou a abusar da Rose. Ela foi contar para a tia e a tia não acreditou. Tão comum isso, né, gente? Por que as vítimas são tão desacreditadas? Além de não acreditar na sobrinha, a tia acusou a Rose. Você tá querendo acabar com o meu casamento. Em casa, Rose dormia com a mãe, na mesma cama que a mãe levava homens para dormir com ela. Todo mundo ali, juntos. Nem preciso falar o que acontecia, né? Quando a Rose tinha 11 anos, uma professora matriculou ela na escola. Até aí, ela não sabia nem ler nem escrever. Essa professora viu a Rose perambulando ali na porta da escola e foi saber o que estava acontecendo com aquela menina que não estava estudando. Essa professora eu vou chamar de Márcia. Márcia, além de colocar a Rose para estudar, levou a menina para dentro da casa dela. Ela levou a Rose para morar com ela e cuidar das 4 filhas dela, da casa, em troca de meio salário mínimo. Essa Márcia era de uma igreja evangélica, dessas que as mulheres não cortam cabelo, que usa aquelas saias bem compridas. Ela tinha conhecidos em São Paulo e perguntou ali para Rose. Você não quer ir para São Paulo? Tem um irmão da igreja lá. Pode ser bom para você. Rose foi morar em São Paulo. Foi dormir num quarto que ficava no quintal da casa, no quarto dos cachorros. Trabalhava para 2 famílias. Cozinhava, cuidava da casa, das crianças. Isso era a década de 90. Quantas mulheres não passaram por isso? Quantas não saíram do Nordeste, Norte, Centro-Oeste e foram para São Paulo, para o Rio de Janeiro, virar praticamente escrava na casa dos patrões? Quantas? Bom, a história a partir de agora vai ficar pesada, mais pesada. Eu vou voltar a dizer, não é recomendada para menores de idade. Quando a Rose tinha 17 anos, ela se apaixonou por um cara da igreja. O cara era bombeiro, 29 anos, gato. Em 11 meses, eles se casaram. Lá na igreja a gente não podia ficar muito tempo namorando, não. Tinha que casar. Esse cara da igreja, agora marido da Rose, era daqueles que bota a mulher pra frente, incentivou a Rose a estudar. Ela fez curso de técnico de enfermagem, de instrumentação cirúrgica. E a vida estava correndo ok. Até que Rose descobre que o marido estava ficando com a manicure do bairro. Rose não aceitou a traição. Não é que ela não aceitou, pediu divórcio, não. Ela torturou ele. Vocês estão sentadas? Eu cortei o fio do ferro de passar roupa e emendei com outro fio. E quando ele estava dormindo, eu ligava na tomada e dava choque nele. E ela acordava o marido dessa forma, no choque. Num dia que ele estava viajando para outro estado, ela vendeu as coisas da casa, ficou com algumas coisinhas ali, só o básico mesmo para ela, e saiu da casa e alugou um quarto para ela viver. Ela deixou o ex sem nada. O homem chegou em casa e a casa estava vazia. Totalmente vazia, não. Ela deixou um bilhete de despedida. Só que logo que saiu de casa, a Rose descobriu que estava grávida. Vocês pensam que ela voltou? Nada. Seguiu a vida trabalhando como instrumentadora cirúrgica no hospital até ter o bebê. Ela teve uma menina e essa filha nasceu com problemas no coração e depois de alguns meses de vida, ela faleceu. Depois que a Rose perdeu a menina, não sei se ligou ali dentro da cabeça dela um botãozinho de revolta, se juntou tudo que ela tinha vivido, só sei que o negócio desandou.
Ah, juntou tudo. Juntou a dor da perda, a traição e a minha infância. Rose se perdeu ali. Se perdeu assim, daquele sentido de vida que vinha traçando, né? De conquistar as coisas, de crescer na carreira. Não, ela só pensava em acabar com a vida do marido e de mais uma pessoa. E quem é essa outra pessoa? O Volney, aquele lá de quando ela era criança, que sumiu com a irmã dela. Quando eu falo acabar com a vida, eu não estou falando desmoralizar, não. É no sentido real da coisa mesmo, colocar fim. A Rose não pensava em outra coisa a não ser contratar alguém para fazer esse serviço. Ela estava determinada, só tinha um porém. A Rose não tinha dinheiro. E como é que consegue dinheiro rápido? Como ela mesma disse, rápido sim, fácil não. Como arruma dinheiro desse jeito? Vocês conseguem imaginar o que vai acontecer aqui? Rose viu um anúncio no jornal, estavam precisando de uma massagista. Ela foi lá. Foi ingênua? Não. Foi sabendo para onde ela estava indo. Chegando lá era um spa. Além das massagens, tinha um serviço de manicure, cabeleireiro. Era tudo bem arrumadinho, bem top. Rose cortou o cabelo que dava ali para baixo da cintura, trocou as saias longas por roupas que marcam mais o corpo e começou a fazer programas. Ela explicou que o trabalho era assim. Ela falou: eu fazia massagem erótica e se o cliente gostasse e eu tivesse ali mais animado, ele propunha uma coisa mais íntima. Eu escolhia se eu fazia ou não. A Rose não bebe e não fuma e estava bem sóbria quando escolhia o cliente. A Rose mudou para esse spa. Atrás do ponto comercial tinha um sobrado cheio de quartos com beliches e ela ficou num desses quartos. As meninas que moravam longe tinham o hábito de ir ali, viver ali ou ficar por um tempo. Beleza, vida que segue, e Rose estava lá juntando dinheiro até que foi convidada a ir na inauguração de uma boate de prostituição. Ela nem estava muito animada, porque ela não dança, não gosta de dormir tarde, mas foi. Chegando lá, ela conheceu uma garota de programa que eu vou chamar aqui de Sabrina e um cara que eu vou chamar de Cláudio. Cláudio virou cliente, era um cara intelectual e sempre levava Rose para tomar café. Já Sabrina, bom, elas ficaram amigas. Um tempo depois que essa amizade começou, Sabrina resolveu ir para Portugal. Aí, gente, aqui vocês já devem imaginar o que vai acontecer, né? Um tempo depois de ir para Portugal, a Sabrina mandou uma mensagem para Rose dizendo: amiga, por que você não vem para cá ganhar em euro? O spa daqui é igualzinho esse que você trabalha em São Paulo. Vem para cá, te ajudo com a passagem. Rose queria dinheiro rápido, para vingança. Então, ela topou. Rose seguiu as orientações da amiga, comprou mala, roupas de frio e a passagem com retorno para dali a poucos dias. Ela fez isso para não chamar a atenção da imigração. É uma informação que parece meio solta, mas vai ser importante para a gente entender a história daqui a pouco. Rose comprou a passagem de ida e volta num período aí de 3 semanas. Outra coisa aqui para a gente guardar é o Cláudio, o cliente que a Rose conheceu na boate, o cara que levava ela para tomar café. Guarda o nome dele, que ele vai voltar para essa história. Com tudo arrumado, Rose partiu Portugal. Chegando no aeroporto, tinha um cara esperando por ela. O nome de verdade da Rose é difícil de escrever. Aí esse homem, olha o modus operandi aqui, gente. Esse homem pediu o passaporte da Rose para ver como que escreve o nome dela. Nem preciso comentar, né? Pegar o passaporte, pegar o celular, isso daí é o que acontece em, 99% dos casos de tráfico humano. Rose ainda não sabia, mas ela tinha sido traficada. Rose foi levada para uma casa bem suja, com piso de madeira. Era uma casa de 2 andares e ela foi levada para o andar de baixo. Eu não sei se era um porão, mas ela disse que não era ventilado, tinham muitas beliches e muitas meninas. Assim que ela viu aquela cena, ela sacou.
Fui enganada. Rose começou a chorar e me falou assim: Eu chorava porque eu pensava assim, como é que eu, com tanta experiência, pude cair num golpe desses? Gente, eu vou até repetir. Como é que eu, com tanta experiência, pude cair num golpe desses? Ninguém desconfia de uma amiga, né? Aí, pra não ter que fazer programa, porque assim, sei que tem gente que vai falar: Ah, mas era garota de programa no Brasil, só mudou de endereço. Não. Uma coisa é você ser garota de programa, escolher quantas horas vai trabalhar, como trabalhar, onde trabalhar. Outra coisa é te trancar num porão imundo, te obrigar a transar com sei lá quantos homens e não ganhar nada por isso. Vocês conseguem enxergar? A situação é completamente diferente. Voltando aqui, Rose falou que estava inchada e menstruada e por isso não dava para começar o serviço. Pediu para eles esperarem o ciclo dela passar. Ela estava simplesmente horrorizada, porque, pelo fato dela ser garota de programa, ela já tinha escutado muitas histórias de tráfico humano. As meninas que estavam ali com ela eram de países da América do Sul e da Europa Oriental. E essas meninas eram muito diferentes das prostitutas do spa ou da boate de São Paulo. Elas eram pálidas, assustadas. Eu consigo bem imaginar a cara delas. Tem motivo para isso, né? Passou 1 dia, 2 dias, 3 dias e Rose não começou a trabalhar por conta da menstruação. Acho que ela estava tentando ganhar tempo para ver o que ia fazer. Só que aí, uma das meninas veio falar assim para ela: Toma esse remédio aqui para parar de sangrar. Se você não começar a fazer programa logo, eles vão te matar. Eu não sei se a menina falou isso porque quis ajudar ou se foi uma mensageira dos sequestradores, porque vai confiar em quem? Eu não confiaria. Mas vai arriscar? Rose tomou o remédio e foi trabalhar. Numa boate. Lugar nojento, que ela não gosta nem de falar. Lugar podre, asqueroso, bem diferente do spa que prometeram para ela. Por falar em prometeram, a amiga do Brasil, ela nunca mais teve notícia. Aí ali dentro da casa era tudo monitorado, até no banheiro elas eram vigiadas. O banheiro era quadrado, grande, cheio de chuveiros e privadas. Não tinha, sabe aquelas baias, né, que dividem, eu não sei como é que chama, os divisores, que dividem um vaso sanitário do outro ou uma ducha do outro? Não tinha nada disso. Era tudo, todo mundo, tudo junto e fazendo tudo junto com privacidade zero. A única liberdade que a Rose tinha, ela e as outras meninas, nem é assim, liberdade. É que uma vez por semana vinha um taxista e levava as garotas para fazer compras de coisas pessoais no mercado. Daria para aproveitar esse momento ali de compras que elas ficavam sozinhas e sair correndo? A Rose tinha medo de atirarem nela. Tinha uma frase que a Márcia me falava muito. Nunca meça a loucura dos outros com a sua régua. Quer dizer, o que a Márcia queria dizer, né? Não é porque você não faria uma coisa que as outras pessoas não têm coragem de fazer. Não dava para ser assim, mas tinha outro jeito? A Rose teve uma ideia. Tinha um cliente que era taxista, o nome dele é Osvaldo. Esse homem era legal com ela, perguntava se ela queria doce, se queria que levasse alguma coisa para ela. Aí a Rose pensou: eu tinha que fazer alguma coisa para sair dali. Eu tinha que confiar em alguém. Rose pediu pro Osvaldo ir encontrar com ela no mercado e ajudar ela a fugir. Ela estava com medo, mas preferiu arriscar. E o cara topou. O plano era o seguinte, escuta essa. Esse taxista, cliente, tinha que ir até o mercado e estacionar o carro dele no estacionamento que dava para a porta do fundo. E quando ele chegasse lá, ele tinha que pedir um táxi, ou seja, um outro táxi, que seria para uma corrida até uma estação de trem. Já a gente entende o resto do plano. Bom, chegou o dia do mercado e lá foram elas, como de costume. 2 carros carregadas de garotas de programa, algumas traficadas, outras não. Eles largaram as meninas lá dentro, escolhendo as coisas e ficaram esperando. Nesse dia, Rose estava lá olhando as maçãs quando o Osvaldo apareceu. De longe. Só olhou à distância para ele mostrar que ele estava ali.
A Rose fez como combinado, foi disfarçando, olhando uma coisa aqui, outra ali, até conseguir sair do mercado pela porta do fundo, entrar no táxi do Oswaldo e abaixar. Nisso, o Oswaldo saiu com o carro. E para que era o outro táxi? Esse outro táxi parou atrás do carro do Oswaldo no mercado. O Oswaldo pagou o táxi, o taxista, né, e falou: quando uma menina entrar no meu carro, você sai junto comigo e segue para a estação de Braga, enquanto o Oswaldo e a Rose seguiram para Vigo, na Espanha. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Eles chamaram esse outro taxista para despistar. Se caso os traficantes fossem atrás, eles não iam saber em que carro que a Rose estava. Uma forma aí de dificultar a busca deles. Deu certo? Deu. Rose conseguiu fugir. Ela não sabe se foram atrás dela no outro táxi ou não, só sabe que conseguiu sair dali. Já dava para comemorar a liberdade? De jeito nenhum. Aí ela foi até o consulado brasileiro de Vigo e tirou um passaporte emergencial. Lá no consulado, ela não contou nada sobre tráfico. Eu não contei não, vai que tinha algum cúmplice ali dentro. O plano da Rose era voltar para o Brasil. Aí você me pergunta, com que dinheiro? Pois é, o taxista deu uma graninha para ela, uns 30 euros, e a Rose ainda tinha a passagem de volta. Só que a passagem estava com os sequestradores. Então o que ela fez? Ela foi na Varig, isso mesmo, ainda existia a Varig. Ela foi na Varig, pediu uma segunda via da passagem. Isso, gente, foi em 2002. Só que ainda tinha um porém. Olha só o pensamento da Rose. Se os caras têm minha passagem, eles sabem que horas é meu voo e vão me buscar no aeroporto antes de eu embarcar. Faz sentido? Total. Se eles estão atrás dela, é óbvio que eles iam ir até lá, né, no aeroporto buscá-la. Só que aí a Rose, em vez de pegar o voo em Portugal, ela viajou de trem até Paris para pegar o voo de lá, durante a conexão. Eu viajei 9 horas de trem, tremi o caminho todo. Toda vez que parava eu ficava com medo de alguém entrar para me pegar. Mas isso não aconteceu. A Rose conseguiu embarcar para o Brasil, sem mala, praticamente sem documento e só com a roupa do corpo. Aqui a gente pensa que a história está acabando, né? Mas tá muito longe, ainda tem muita coisa para rolar aqui. Vocês não têm noção de onde isso tudo vai dar. Beleza. Aí, chegando em São Paulo, o Cláudio foi buscar a Rose no aeroporto. O Cláudio era aquele cliente intelectual da Rose lá antes dela ir para a Europa. A Rose voltou completamente diferente. Depois de tudo que ela passou, ela tirou da cabeça aquela obsessão de matar o abusador da irmã e o marido. Ela voltou com a ideia de refazer a vida. A Rose começou a namorar o Cláudio. Tava tudo indo muito bem. Cláudio trabalhava com metalurgia e fazia faculdade de engenharia mecatrônica, e Rose voltou a fazer programa na casa de massagens. E isso era uma coisa muito tranquila para os dois. O Cláudio sabia e tava tudo certo para ele. Depois de um ano, a Rose resolve mudar. Não é mudar de casa, de cidade, ela resolve mudar de país, voltar para a Europa. Ela resolve vir tentar a vida aqui na Espanha. O Cláudio era uma pessoa boa, mas muito bonzinho, lento, intelectual demais. Eu queria uma coisa mais caliente. Eu falei pra ele: eu gosto de você, mas como amigo. Beijo e tchau. Beijo e tchau, e partiu Espanha. Rose tinha uma amiga aqui na Espanha, essa amiga também era garota de programa, e foi essa mulher que fez os contatos da Rose para chegar até aqui e começar a trabalhar. Quando a Rose chegou, o que aconteceu? Ela encontrou na Espanha um cenário igualzinho de Portugal. Muitas, mas muitas meninas traficadas. Só que dessa vez tinha uma coisa diferente. A Rose não era traficada. Ela pagou a passagem dela. Não sei se vocês lembram, mas na história da Júlia, do episódio 140 e 141, eu falei que essas casas de prostituição têm as garotas de programa que estão ali por vontade própria e tem as meninas que são vítimas de tráfico humano, mas ninguém sabe. Elas não contam com medo de matarem a família delas. Inclusive a Rose conheceu uma que perdeu toda a família. Quero dizer, mataram todo mundo.
Só que aqui a Rose sabia do tráfico porque ela tinha passado por isso. Eu falei para as meninas, fogem, vocês conseguem. Mas elas tinham muito medo. Rose começou a trabalhar no esquema que chama praça. E como é que funciona isso? Vou contar com os detalhes, porque eu achei super curioso. É assim, uma garota de programa liga para uma boate que ela sabe que oferece esse tipo de serviço. E se descreve, tipo assim, sou loira, morena, alta, baixa. E aí vê se eles estão precisando de pessoas com esse perfil. A Rose falou assim, Se eles têm loira, eles querem morena. Se já tem de um jeito, quer de outro para ter diversidade. Aí as garotas de programa vão para apartamentos em uma determinada cidade para fazer programa e ficam ali por um tempo. Olha que mundo pequeno. A Rose já veio aqui na minha cidade. Ela ficou aqui num apartamento de praia, lá na praia, com mais 3 meninas por um tempo. Bom, é desse jeito que funciona e assim elas vão rodando de cidade em cidade. Nisso, o Cláudio volta para a história. Ele larga tudo no Brasil, trabalho, faculdade e vem morar com a Rose na Espanha. Cláudio começa a trabalhar com vendas de pastel, coxinha, essas comidinhas que brasileiros amam, só que só tem no Brasil. E vendia também roupas, lingeries para as meninas trabalharem. Já a Rose parou com o esquema de praça e foi ser recepcionista numa boate em Valência. E aqui, gente, a história vai dar mais uma reviravolta. Por quê? Porque nessa boate a Rose viu de tudo. Tráfico, violência, viu que obrigavam as meninas a usar drogas. Eu acho que aqui ela viu uma realidade parecida com a da Júlia. Quem não assistiu, gente, eu vou deixar o link aqui na descrição, assiste lá. Eu acho que ela viu a realidade que a Júlia viveu, que eram as meninas sendo obrigadas a usar drogas para conseguir se manter horas e horas, às vezes dias com o cliente. Quanto mais tempo, mais dinheiro. E não é só isso não. O lugar funcionava como um ponto de venda de drogas. De tráfico, né? Quando eu fazia programa, eu ficava no quarto o tempo todo com o cliente. Agora na recepção, eu comecei a ver tudo o que acontecia. Só pra gente ter uma noção aqui do tamanho desse negócio. Aí a visão é pior, concorda? Porque, sei lá, se acontece alguma coisa contigo, você pensa, é comigo, eu aguento, eu fujo, igual ela fez. Mas nesse caso, ela viu o que estava acontecendo lá dentro, com todo mundo. Mais de 70 meninas. Vocês conseguem imaginar isso? Mais de 70 meninas. E aí o que Rose fez? O que poucas pessoas têm coragem. Denunciou. Eu mandei um e-mail para a Polícia Federal do Brasil e para a Polícia Nacional da Espanha de forma anônima. Nesse e-mail, ela contou tintim por tintim o que acontecia dentro dessa boate. Ela fez um e-mail contando em detalhes o que existia naquela boate, que ali tinham garotas de programa que trabalhavam de forma voluntária, quero dizer, profissionais que estão ali por livre e espontânea vontade, mas tinha também meninas traficadas e que elas eram obrigadas, todas no caso, né, usar drogas para aumentar a produtividade, aumentar os lucros, né? Quanto mais elas ficavam loucas, mais os clientes ficavam loucos e mais eles gastavam. Ela mandou um e-mail e seguiu a vida, continuou trabalhando como recepcionista lá. Os dias foram passando e nada aconteceu. Absolutamente nenhuma movimentação, nenhuma batida policial, nada. A rotina seguiu, até que numa manhã de sábado, a Rose estava em casa, ela morava assim, num sobrado, no segundo andar. Ela estava descendo a escada para passear com o cachorro quando um cara veio falar com ela. A gente pode conversar? Ali, a Rose descobriu o que tinha dado a denúncia dela, porque não tinha acontecido nada. Esse cara aí que foi conversar com ela era policial. E bom, como eu disse, isso era sábado de manhã. E a polícia deu batida na boate na sexta-feira à noite. A Rose não estava lá. Deram a batida, resgataram as meninas, levaram todas para Madrid, para hospital, abrigo, etc. Um dos donos da boate foi detido, era uma mulher. Além dessa boate em Valência, eles tinham ainda outro bordel nas Ilhas Canárias. As duas foram fechadas. Agora eu vou contar o que a Rose descobriu depois. Durante esse tempo, entre a denúncia e a batida, o que aconteceu?
policiais à paisana, disfarçados de clientes, começaram a frequentar a boate. A Rose me falou que não dava para perceber de jeito nenhum que eles eram policiais. Eles sabiam que era eu que tinha denunciado, mas nem me trataram diferente, nem vieram falar comigo, justamente para não levantar nenhuma suspeita. Aí, nesses dias que eles estavam infiltrados, eles foram vendo a movimentação, conhecendo a rotina lá dentro. Olha que interessante. Não é assim só porque tem uma denúncia e vai lá, dá batida e fecha. Porque se eles fizessem isso, a polícia só teria uma denúncia. E depois o depoimento do dono, quero dizer. Ia ser uma briga de narrativas e nenhuma prova. Mas eles se infiltraram justamente para conseguir as provas antes de qualquer coisa. Tem um detalhe nessa história. Na vida de qualquer pessoa, isso não seria o detalhe, mas na vida da Rose, com tanta coisa acontecendo, era um detalhe. Eu tô falando da imigração. A Rose não era legal na Espanha, ela não tinha residência, cidadania, nada. Então, quer dizer, estava irregular e foi mexer com a polícia? Pois é, podia dar ruim para ela, ser deportada e tal, mas não. Aconteceu o contrário. Ela ajudou, né? Foi corajosa. Aí ela passou a receber proteção. Ela continuou morando na mesma casa, mas tinham agentes que faziam vigilância da casa dela o tempo todo. A Rose foi incluída num programa de proteção à vítima. Aí, por conta dessa denúncia, ela conseguiu a documentação dela, a residência e um trabalho. Eles arrumaram um trabalho para a Rose, olha que coisa legal. Ela foi ser ajudante de cozinha num restaurante. Mas aí você pensa, sei lá, eu pensei. Se ela continua na mesma casa, eles vão lá matar a Rose. A gente sabe que esse lance de tráfico humano é uma máfia. Mas o negócio é que o pessoal do bordel até podia desconfiar da Rose, mas eles não sabiam que teve a denúncia de alguém lá de dentro e muito menos sabia que era ela que tinha denunciado. Mas desconfiavam. Isso sim. Deviam desconfiar de todo mundo, né? No dia da batida, eu falei que levaram um dos donos, a mulher. A Rose não sabe explicar por que o homem não foi preso, porque os donos da boate eram um casal. Aí, depois de tudo isso, esse cara mandou uma mensagem para Rose convidando ela para tomar um café. Esse, né, o marido da mulher que foi presa. Ela não é boba, disse que não podia. Pois esse homem mandou outra mensagem falando assim: Vou te pegar. Então, quer dizer, eles sabiam? Eu aqui acho que ele estava jogando um verde, estava querendo tirar alguma coisa dela. A Rose mostrou as mensagens para a polícia e ele foi preso. Aí depois disso a Rose me contou que teve julgamento, ela teve que depor, inclusive na presença dos acusados, do casal, dono da boate. Na hora que ela me contou isso eu pensei, mas aí expuseram a Rose, né, ao perigo? O casal tá preso, ok, mas até quando? E outra coisa, e as outras pessoas envolvidas no esquema? Mas olha só, eles colocaram a Rose para depor atrás de um pano preto e com distorção de voz. Ela me disse que ela ia falando e uma pessoa que estava ali escrevendo ia falando alto. É como se ela falasse baixinho, com a voz distorcida, e outra pessoa traduzisse o que ela falava, só que em voz alta, uma espécie de tradução simultânea, para não vazar nem a voz e nem o sotaque dela. Eu achei isso interessante, contar essa parte, porque se tem alguma brasileira que está numa situação, ou qualquer outra mulher, né? Qualquer mulher, na verdade, que está numa situação dessas e tem medo de denunciar, aí fica a dica, né? De como é que funciona. Pelo menos aqui na Espanha, com a Rose foi desse jeito. Isso foi em 2006. Bom, Rose e Cláudio se casaram e seguiram na Espanha por mais uns anos. Em 2009, teve uma crise imobiliária grande e eles resolveram ir embora. Só uma coisa, essa história tem mais uma reviravolta. Eles voltaram para o Brasil, Rose conseguiu um trabalho numa operadora de telefone. Era um trabalho legal, me pagavam bem porque eu falava espanhol. Ela foi estudar comércio exterior e Cláudio fez faculdade de Direito. Quando terminou a faculdade, a Rose engravidou e teve uma menina. E assim eles foram tocando a vida. A prostituição, a vingança, a denúncia, tudo isso ficou no passado. Agora a vida deles era um trabalho mais formal e cuidar da menina.
Até que um tempo depois desse período aí que eles estavam no Brasil, Cláudio descobre que tem descendência italiana e resolve mexer os pauzinhos para conseguir o documento. Eles foram atrás dos registros dos antecedentes, da família, aquela árvore genealógica, e montaram o processo todo e conseguiram passaporte italiano. Como a Rose era esposa do Cláudio, ela conseguiu também e partiu Itália. Em 2021, o Cláudio descobriu um câncer. Cláudio foi parar na UTI com um tipo raro de leucemia. Eu não vou entrar em detalhes aqui dessa parte, porque assim, daria outra história. Mas eles passaram uns mal bocados. Cláudio foi uma espécie de cobaia de um experimento na Alemanha e, no final das contas, o câncer dele está em remissão. Como eu disse, isso aqui é uma outra história, mas eu quis contar aqui esse pedacinho para falar o que aconteceu depois. Acho que depois da doença, a Rose passou a cuidar dele, o sentimento dela por ele mudou completamente. Ela falou assim para mim: hoje eu vejo que ele é a minha outra metade. Que romântico, né? Essa história é tão complexa que quando eu fui escutando eu pensei, tanta coisa para comentar. A infância muito pobre que precisou de ajuda de outras pessoas, ir morar em São Paulo, trabalhar dia e noite ainda, morar num quarto de cachorro, a vingança, a forma como ela quis acabar com a vida dos homens que passaram pela vida dela, homens que ela confiou, a relação com a mãe que ficava com os outros caras, com ela do lado. Vocês estão entendendo o tanto que essa história é complexa? E não tem como. O que me chama mais atenção é uma criança tão pequena ser exposta a uma violência sexual e acabar virando garota de programa. E não acho que ela seja a única. Mas eu não queria terminar a história assim para baixo. Eu acho que a vida da Rose já foi sofrida pra caramba. Ah, uma coisa, o tom de voz dela, a forma dela contar. Ela não se coloca como vítima, não. Pelo contrário, ela é muito segura na fala dela. Então eu pensei em terminar essa história com a vida da Rose hoje, por onde ela anda agora. Não adianta a gente negar, existe muito preconceito com garotas de programa, principalmente vindo de homens. A maioria dos homens quer as garotas de programa para se divertir, mas não querem como esposa. E o Cláudio não. Desde o começo, ele não me falou, eu não conversei com ele, mas pelo que dá pra gente ver na história, desde o começo ele se mostrou ser bastante apaixonado por ela. Levou anos para poder ficar de verdade com a Rose. Largou o Brasil, a faculdade dele para ir atrás dela, se adaptou à vida dela, fez o que precisava para ficar com a Rose, mesmo ela não querendo muito. E por fim, ela cuidou dele doente. E agora ele está bem. Hoje, Cláudio é advogado na Itália, trabalha com processos de legalização para brasileiros. A Rose estudou um tempo de direito lá também e trabalha junto com ele. A filha do casal não tem ideia. A menina não faz ideia de nada disso que eu contei aqui. A Rose prefere não contar, deixar no passado. Essa história daria um filme, né não? Aliás, um filme não, uma série. Antes de me despedir, um pedido. Curte a nossa página no YouTube, curte esse vídeo. Se estiver ouvindo no Spotify, avalie a gente. Isso é tão importante para nós. Vai lá, dá essa forcinha. Essa é a história da Rose. Na semana que vem a gente entra numa treta internacional de família. Olha só, a mãe viaja para ficar com as filhas na gringa, mas aí lá no Brasil o marido dela arruma outra. Mas a mãe não acredita muito nessa história e agora quer voltar. E aí, o que você faz? Se coloca no lugar dela, você deixa sua mãe embora? Ou fala para ela, mãe, não faz sentido isso, o cara tá com outra. É um dilema. E eu conto na próxima quinta-feira. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.